minutos. Tá na hora de fatos relevantes, né? Tá na hora de fatos relevantes. Fatos relevantes. Pessoal, hoje em Fatos Relevantes nós vamos falar sobre um tema muito atual, sobre a multiplicação de igrejas. As igrejas têm se multiplicado, mas também as bizarrices, né? Não acredito. As bizarrices também têm se multiplicado. À medida que as igrejas vão se multiplicando, também se multiplica coisas estranhas no meio evangélico. Então, enquanto esta matéria estava sendo produzida, foi feita uma pesquisa, né? Uma vistoria nos Facebooks de algumas pessoas e nós recebemos inúmeras mensagens contendo exemplos com fotos e vídeos, né, de práticas bizarras pseudo-pentecostais, isso no meio evangélico. O quê? Não acredito. Verdade, coisas tenebrosas dentro das nossas igrejas. A lista é grande. Então a campanha do embelezamento, né? A famosa transferência da unção. É tanta coisa que a gente fica assim perguntando, será que realmente o evangelho está fadado a essas coisas? Então, mediante a transferência de unção, mediante contato entre os pés, as pessoas passando os pés um no outro, diz que para transferir unção, né? E entre os pés e as mãos, derramamento de jarras de azeite sobre a cabeça do pregador. Será que é pregador mesmo? A comercialização de produtos abençoadores, né? Como perfume, creme hidratante e até sabonete líquido. Não acredito. É muita coisa, né? E segundo esses objetos, tem o cheiro de Cristo, né? O cheiro de Cristo. E, pasme, até mesmo chocolate ungido, né? Talvez para atrair as crianças, né? O quê? Não acredito. Chocolate ungido, talvez para atrair as crianças, para quem tem prisão de ventre. O chocolate ungido é para quem tem prisão de ventre. O quê? Não acredito. Meu pai do céu, que coisa, né? Mas pasme, não fica por aí não, tem a caneta ungida. Caneta ungida, será que vai ser essa caneta que o Bolsonaro vai usar? Ai, meu pai do céu, né? Caneta ungida para passar em concursos e etc. Mas um vídeo na internet, no site do YouTube, muito compartilhado nas redes sociais, mostra fiéis de uma igreja evangélica, lideradas por uma bispa, né? Bispa? Eu nunca tinha ouvido falar em bispa. Não acredito. Eu ouvi falar em bispo, agora bispa. Meu pai do céu, né? Uma bispa. E nesse vídeo, na internet, né, no YouTube, uma bispa subindo um monte, né, bem alto, com mochilas cheias de pedidos de oração. Pedidos de oração. E tava pesado, viu? Tava pesada a mochila da irmã, tava pesada da bispa. E ela alude a uma campanha de embelezamento, né? Denominada Terça-feira da Exaltação da Fé de Esther. Meu pai do céu, né? E eu não vou revelar o nome aqui da igreja por questão de ética, né? Mas um negócio terrível. O narrador do vídeo, com um vozeirão, né? Desses que eu queria ter, mas não tenho. Vozeirão de locutor de cinema. Ele anuncia 7 terça-feiras do embelezamento. 7 terça-feiras do embelezamento. O
quê? Não acredito. Meu pai do céu, com distribuição do kit da beleza da Rainha Esther. Meu pai, feito com a essência de mirra consagrada em Israel pela bispa. Meu pai do céu. E a bispa, pasme, ela estava vestida de pano de saco, né? A tal bispa que é casada com o apóstolo. Então, estavam sob um monte de joelhos, persistente, falando em línguas estranhas, bem estranhas mesmo, e profetizando a vitória. E ao chegar ao topo do monte, eles queimam todos os pedidos em uma grande fogueira santa, né? Grande fogueira santa. O que essas tais práticas bizarras têm a ver com o Evangelho? Nada, absolutamente nada. Elas, na verdade, estão associadas a falsas boas novas mercantilistas mencionadas em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Nós não estamos aqui, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Esta referência bíblica, ela alude à conduta dos falsos obreiros que, para ganhar algum dinheiro, né, ganhar algum trocadinho, estão dispostos a tudo, né, inclusive a falsificar as escrituras. Quê? Não acredito. É hora de tomar vergonha na cara, né? E considerando também que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Então não resta dúvida de que a mercantilização da fé, ou seja, a teologia da prosperidade, nas suas mais variadas formas, é a maior de todas as afrontas, né? A palavra de Deus, a causa da proliferação de heresias e modismo por parte dos famosos apóstolos, das bispas, gananciosos, né? Gananciosos. Quê? Não acredito. Gananciosos. A grosso modo, as bizarrices existem porque há obreiros fraudulentos, né? Há obreiros Quê? Não fraudulentos acredito. que se aproveitam da simplicidade e da ingenuidade das pessoas para ganharem dinheiro de modo fácil. Então, tais falsos pregadores, falsos obreiros, em vez de abrirem uma mercearia, né, que seria mais viável, uma padaria ou outro negócio, optam por comercializar o Evangelho. É hora de ter vergonha na cara. É hora de parar com essas coisas. Eles sabem que existem igrejas sérias, bem estruturadas, capazes de formar discípulos de Jesus e acolhê-los, mas fundam as suas próprias igrejas, seus próprios negócios, igrejas-negócios, e as práticas bizarras que adotam fazem parte de uma estratégia para enganar os incautos, para obtenção de vantagens financeiras ou lucro. Isso é a falta de vergonha na cara. Então, no princípio, no primeiro século, os dois principais apologistas da igreja primitiva, Paulo e Pedro, eles se opuseram aos falsos obreiros, que já tinham obreiros mal intencionados já naquele tempo. O quê? Não acredito. Verdade, sem compromisso com as escrituras, interesses que vagueavam pelas igrejas cristãs, distorcendo o evangelho para obter lucro. Assim como nos dias de hoje, havia naquele tempo os judaizantes, falsos irmãos que queriam se aproveitar
da situação das pessoas. Então, os dois apóstolos, conforme Atos capítulo 1, versículo 11, mencionados, conquanto tinham divergido em alguns assuntos. De fato, eles foram no bate-boca por divergir em alguns assuntos, né? Mas eles se empenharam em mostrar a cristandade que eles tinham herdado, né, de Jesus. Eram diferentes. A cristandade deles, os assuntos eram diferentes, os pensamentos. Porém, aqueles falsos mestres iam além de alguma dúvida, de alguma coisa. Eu sei que às vezes a gente discorda de um pensamento, de uma coisa, mas aqueles ali iam além do pensamento dos apóstolos. Se autodenominavam mestres, mercadejando a fé, conforme 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 ao 15. Então, como se sabe, o que motivou a reforma protestante também foi as resistências dos apologistas daquela época, conhecidos como reformadores, ao evangelho mercantilista da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana. Martim Lutero detestava a prática da venda de indulgências, que nada mais era do que pacotes caros pagos pelo perdão. O quê? Não acredito. Verdade. Em 31 de outubro de 1517, nas vésperas do dia de Todos os Santos, um dia importante do calendário, Lutero afixou seus protestos em latim na porta da igreja do castelo de sua cidade, em Blaine. Uma breve história do mundo, né? Está escrito lá na obra Blaine Grove, uma breve história do mundo, né? Isso foi publicado em 2008. Então, o surgimento das denominações e ministérios evangélicos em grande escala seria uma bênção para o Brasil, né? Se todas essas igrejas tivessem de fato o compromisso de obedecer às Escrituras. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. O quê? Não acredito. Não é isso que acontece. Eles querem propagar um outro evangelho, porque o objetivo seria propagar a genuína mensagem do evangelho. Mas é notório que boa parte delas tem disseminado doutrinas heréticas, bizarrices, que depõem contra a verdade. Isso tem deixado os apologistas sérios, levantados por Deus, para a defesa do evangelho. Filipenses 1,16. Então, queridos, em um dilema, ao mesmo tempo que eles se opõem, né, ao ateísmo, ao agnosticismo, ao laicismo, a outros movimentos que também são falsos, né? Eles querem impedir também a pregação do evangelho, do verdadeiro evangelho. E a pregação do verdadeiro evangelho tem que reagir a essas falsas boas novas pregadas entre nós. Brasil! Nós temos que reagir. Atos capítulo 20, versículo 27 ao 31. Então, desde o início da segunda metade do século passado, as Assembleias de Deus têm se dividido e subdividido, né? O quê? Não acredito. Novos ministérios e denominações oriundos da igreja iniciada pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre foram surgindo e dando origem a outros num processo sucessivo e inevitável, a ponto de hoje haver assembleia de quem mesmo, né? Assembleia de quem mesmo? É tanta assembleia que a gente não sabe mais, né? A gente não sabe mais. Hoje, por exemplo, eu sou pastor da Assembleia de Deus Missão, mas eu me oponho a colocar na fachada da congregação onde eu pastoreio
outro título. Por exemplo, porque hoje deram nome às congregações. E essa aqui é a minha opinião. É minha opinião. Eu sou contra. Eu sou contra dar nome às congregações, botar lá na fachada. Pelo menos nome pode até dar, mas colocar lá na fachada, para mim isso foi que acabou com a Assembleia de Deus. Porque antigamente as pessoas conheciam a Assembleia de Deus por ser uma igreja séria. Hoje as pessoas não sabem mais que a Assembleia de Deus é séria. Porque é um tanto de Assembleia de Deus que a gente não sabe mais. Assembleia de Deus não sei o quê, Assembleia de Deus não sei o quê, Assembleia de Deus não sei o quê. Por isso eu me oponho, eu sou pastor da Assembleia de Deus do Tirirical, da igreja de Daniel Berg e Guna Vingre, do Clímaco Bueno Asa, né? Porém, eu resisto ao colocar na frente da fachada o nome da congregação. Eu resisto a isso. Eu prefiro colocar mesmo só Assembleia de Deus. Só Assembleia de Deus. Por quê? Porque dá a entender que é outra denominação. Dá a entender que é um ministério falso ou ministério desses de bizarrice. Por isso eu me oponho a isso. Se eu chegar numa área da Assembleia de Deus do Campo Tirirical e o nome já estiver lá, eu tenho a audácia de tirar. Não acredito. A não ser que o meu pastor diga que não é para tirar. Aí eu resisto. Entendeu? Aí eu resisto. Mas se ele não impedir, o meu pastor é o pastor Aziel. Se ele não me impedir, eu não tiro. Quer dizer, eu tiro o nome. Eu só deixo o nome Assembleia de Deus. Né? Por quê? Porque a Assembleia de Deus é uma igreja séria. Existem muitas igrejas sérias. Mas existe um bando de Assembleia de Deus fundo de quintal, né? Não acredito. Eu não estou falando de igreja séria. Se você não faz bizarrice na sua igreja, senhor pastor, senhor bispo, senhora bispa, eu não estou falando com você. Eu estou falando com quem está falsificando o evangelho. Entendeu? Se você se doer, porque exatamente alguma coisa estranha está acontecendo na sua vida. Você tem todo o direito de colocar o nome Assembleia de Deus lá, não sei o que, na sua igreja, desde que você não faça nenhuma bizarrice na sua igreja. Brasil! Desde que você pregue a palavra de Deus, até porque essa patente, a Assembleia de Deus, infelizmente, ela não tem. Então qualquer um pode botar o nome Assembleia de Deus lá e botar, entendeu? Mas pregue a palavra, meu irmão. Deixe de bizarrice, deixe dessas coisas, deixe de estar mercantilizando a palavra de Deus, de estar vendendo o evangelho. Pare com essas coisas. Tu quer usar o nome da Assembleia de Deus? Use, pode usar, né? Mas pregue a palavra. Né? Eu sou contra quem distorce a palavra, quem vem com os movimentos estranhos, esquisitos, né? Entendeu? Se tu tá pregando a palavra de Deus, amém, glória a Deus. Agora, se tu tá com a intenção de ganhar dinheiro em troca do evangelho, aí você pode perguntar, pastor, e o senhor não ganha dinheiro na pregação do evangelho? Eu ganho porque eu sou um pregador do evangelho, eu sou um ministro do evangelho. Eu vivo exclusivamente para pregar o evangelho, eu prego o evangelho 24 horas. Eu estou em casa, a rádio está aqui pregando o evangelho. Entendeu? Eu estou todo o tempo no trabalho de Deus. Então a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, né? O trabalhador é digno do seu salário, tá certo? Brasil! Então, mas eu não estou aqui mercadejando o evangelho. Eu estou pregando o evangelho como a Bíblia diz, como a Bíblia manda. Muitas das vezes se opondo a algumas coisas, questionando algumas coisas, correndo risco muitas das vezes, mas o meu dever é pregar o verdadeiro evangelho. Então, as denominações, a gente não sabe mais que a Assembleia de Deus tem um compromisso com a verdade, certo? Isso não vem acontecendo só no Brasil, mas no mundo todo. No mundo todo. Isso não vem acontecendo apenas com a Assembleia de Deus, mas também a Igreja Batista, que é uma igreja séria, por exemplo, de onde saíram os primeiros cristãos assembleianos, em razão de terem crido na doutrina pentecostal, né? Aleluia. Através de William Seymour. Então, denominações sérias como a Igreja Quadrangular, certo? Tem perdido o foco, porque tem se
Outras denominações têm surgido dessas denominações sem o compromisso. Pastor, quer dizer que é pecado surgir, eu abrir... Não, pecado não. Pecado é tu vender a palavra. É tu querer ganhar dinheiro ensinando heresia. Isso é pecado. Agora, tu querer abrir uma igreja para ti, tu tem todo o direito, né? Não tô aqui questionando isso. Quanto mais igrejas pregando o evangelho, melhor. Mas o que a gente bate aqui contra esses movimentos estranhos, essas bizarrices que têm acontecido em muitas igrejas, que tem sido motivo de chacota nas redes sociais, motivo que envergonham o evangelho. Tá certo? Pois vamos parar com essa palhaçada e vamos pregar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, porque o tempo é chegado. Isso é fato, isso é fatos relevantes. Fatos relevantes.